Olá, meu nome é Cristiana de Almeida Silva, estou cursando a disciplina História da Língua Portuguesa na UFMG, lecionada pelo Tiago. E como avaliação final, fomos incumbidos de fazer um vídeo explicando um pouco sobre como foi a nossa experiência com o ensino remoto emergencial e também falando um pouco sobre um ponto específico da disciplina, sobre o que aprendemos, como que se deu esse aprendizado e eu falarei um pouco sobre isso agora. Bom, primeiramente, como que foi minha experiência com esse ensino à distância? Particularmente, eu prefiro o ensino presencial, assim, 1000 vezes, porque eu acho que eu tenho essa necessidade desse contato com outras pessoas, esse olho no olho, poder perguntar ao professor, tirar dúvidas, tudo isso de maneira instantânea. E no ensino à distância, muitas das aulas não foram online, né? Foram todas as aulas assíncronas. Então, acredito que também é difícil de concentrar, de assistir uma aula, talvez ali de uns 30, 40 minutos, que você precisa de absorver o conteúdo. Então, assim, eu parava a aula toda hora, anotava. Então, assim, esse tempo de 30 minutos estendeu por 1 hora, basicamente. Então, eu achei muito difícil. Além do mais, para se estudar de maneira à distância, eu achei que a disciplina como estudante, ela tem que ser muito rigorosa, porque se você deixar, acumula muita matéria em questão assim de 1 semana talvez. Fora que também tem outras questões como sinal de internet, etc e tal. Uma vez eu estava assistindo uma aula, esqueci o nome da matéria, mas eu esqueci que eu havia deixado o notebook sem carregar. Então, eu assistindo a aula, simplesmente o notebook descarregou. Então, eu tive que mudar, né, para o celular, para assistir, enfim, são um dos fatores, né, que acontece, que isso presencialmente não tem. Então, particularmente, eu prefiro o ensino presencial, com certeza. Eu vou falar sobre um assunto que o Tiago tratou ao decorrer da disciplina, que eu gostei bastante. Eu achei muito legal ver como que se dão esses processos da língua, como que são essas transformações. E vou falar sobre os metaplasmos. Primeiramente, o que são metaplasmos? Metaplasmos são alterações fonéticas que a língua sofre durante sua evolução. Vale ressaltar que essas alterações são apenas no âmbito fonético. A palavra, o significado, ela permanece o mesmo. Então, existem 4 maneiras que esses processos se dão. Por aumento, aumenta-se um fonema, a palavra. Por supressão, perde-se um fonema. Por transposição, o fonema ou o acento tônico muda de lugar da palavra. E por transformação. Literalmente, o fonema ele se transforma em outro. Então, esses são os 4 tipos e eu vou explanar um pouco sobre eles. Eu vou falar assim brevemente porque é um assunto extenso e eu gastaria com certeza muito mais de 10 minutos. Se eu não me engano, a matéria sobre metaplasmos que o Tiago gravou o vídeo durou em cerca de 1 hora, então com certeza não conseguiria resumir em 10 minutos. Então eu vou fazer apenas um breve resumo. Nós temos 3 tipos de metaplasmos por aumento. O primeiro se chama prótese, que é o acréscimo de um fonema no início da palavra. O segundo tipo se chama epêntese, que é o acréscimo no meio da palavra. E o terceiro se chama paragoge, que é o acréscimo do fonema no final da palavra. Os metaplasmos por supressão, nós temos 4 tipos, que são a férese, que é a supressão de um fonema no início da palavra, síncope, que é a supressão de um fonema no meio da palavra,
Apócope, que é a supressão de um fonema no final da palavra, e também temos acrásio, que é isso? É a fusão de duas vogais que se tornam uma só. Em terceiro lugar, nós temos os metaplasmos por transposição. Essa transposição se dá por deslocação de um fonema ou de um acento tônico da palavra. Quando nós temos essa deslocação por meio de um fonema, nós podemos classificá-los de duas maneiras. A primeira, que é a metástase. O que é isso? É a transposição de um fonema na mesma sílaba. E a hipértese, que é a transposição de um fonema de uma sílaba para outra. A deslocação do acento tônico da palavra recebe o nome de hiperbibasmo. Esse hiperbibasmo vai compreender a sístole e a diástole. A sístole é o recuo do acento tônico da palavra e a diástole é o avanço desse acento tônico. Em primeiro, nós temos a vocalização, que é a transformação de uma consoante em vogal. Em segundo, nós temos a consonantização, que é a transformação de uma vogal em consoante. Em terceiro, nós temos a nasalização, que é a transformação de um fonema oral a nasal. Em quarto, nós temos a desnasalização, que é a transformação de uma vogal nasal a oral. Em quinto lugar, nós temos a assimilação. Bom, na assimilação, nós temos o fonema assimilador e o fonema assimilado. O fonema assimilador, ele vai exercer a ação, portanto, ele será o agente. E também nós temos o fonema assimilado, que sofrerá a ação. Portanto, ele será o paciente. Também podemos dizer que na assimilação nós temos como se fossem duas colunas imaginárias. A primeira se refere à assimilação total e parcial, e a segunda, à assimilação progressiva e regressiva. Na assimilação total é quando o fonema que muda ele fica igual ao assimilador. Na assimilação parcial é quando ele se assemelha, mas ele não fica idêntico. Já a progressiva e a regressiva. A progressiva é quando o fonema assimilado ele vem antes do assimilador. E a regressiva é quando o fonema assimilado vem depois do assimilador. Então, nós podemos perceber que o quê? Na parte da coluna do total e parcial, se refere à transformação propriamente dita do fonema. E a parte do progressiva e regressiva tem a ver com a posição do fonema na palavra. Em sexto lugar, nós temos a dissimilação, que é a diferenciação de um fonema por já existir outro igual na palavra. Em sétimo lugar, nós temos a sonorização ou abrandamento, que é a passagem de uma consoante surda à sua consoante idêntica sonora. Vale ressaltar que a passagem do B para o V recebe um nome especial de lenição. Em oitavo lugar, fica a palatalização, que é a transformação de um ou mais fonemas em uma palatal.
Em nono lugar, nós temos a assibilação, que é a transformação de um ou mais fonemas em uma sibilante. Em décimo lugar, nós temos a ditongação, que é a passagem de um hiato ou de uma vogal a ditongo. Em décimo primeiro lugar, nós temos a monotongação ou redução, que é a simplificação de um ditongo em uma vogal. Em décimo segundo lugar, nós temos a apofonia, que é a mudança de um timbre de uma vogal por influência de um prefixo. E por último, em 13º lugar, nós temos a metafonia, que é a influência de um timbre de uma vogal tônica por influência de outra.